Muito bem, gente. Hoje nós vamos dividir o nosso trabalho da seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é esta ABY, vamos falar um pouco mais sobre o tema, sobre meditação, vamos fazer uma prática um pouco mais longa e no final eu ainda abro para perguntas e respostas, até nossa previsão, até às 11. Então, até às 10h30, como foi divulgado, a gente vai ter a nossa fala e a nossa aula. E aí, para quem quiser bater um papo, perguntas, respostas, nós vamos estar abertos com muito prazer, disponíveis. Nós, no ano passado, tivemos um, um movimento, uma organização, uma ideia, já desde de 2021, para montar uma associação que pudesse promover, que pudesse incentivar, que pudesse divulgar o yoga, levando o yoga de forma um pouco mais democrática para todo mundo. Então, a ideia da ABY é divulgar, é promover, motivar as pessoas, fazer eventos. Esses aulões passarão a ser organizados pela BY e nós vamos também trazer palestras, professores de fora, fazer bate-papos e colocar uma série de aulas e palestras que nós temos um acervo muito precioso de professores, queridos professores que já faleceram. Então, nós temos aí antigos, aquelas fitas de VHS que nós estamos passando para uma forma mais moderna, e nós temos aulas do professor Shimada, aulas do professor Garotti, aulas do professor Bolli, e a gente quer divulgar isto, e nada mais do que oportuno a criação de uma associação para que nós podemos ter esta organização, e ela se chama Associação Brasileira de Yoga. Não é uma associação classista, não é uma associação para professores de yoga, é associação para interessados em yoga, aqueles que querem estar mais junto, aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, aqueles que querem participar de eventos, vamos trazer professores da Índia, enfim, vamos promover uma série de coisas que o IEP tem feito até então, mas o IEP, enquanto Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga, ele está muito direcionado para os cursos e para esses, não só cursos de formação, mas cursos que vão acontecendo depois de professores que se formaram. A BY não tem nenhum fim lucrativo, é uma org, então o que acontece com nós, com os associados, com aqueles que pertencem à associação, é gratuito. Nós fazemos isso voluntariamente para divulgar, para difundir. Alguns tantos anos atrás, o yoga passou por um período onde ela vinculado ao Conselho de Educação Física, o que não nos agradava muito, que não era aquilo que nós mais achávamos interessante, mas dentro daquilo que a lei exigia, estávamos vinculados ao Conselho de Educação Física. E lutar, não de alguma forma, para trazer o yoga de uma forma um pouco mais independente, um pouco mais séria, com mais critérios, trazer o yoga de forma um pouco mais tradicional, porque a gente vê que o yoga também sofre hoje uma série de deturpações e modificações no seu sentido. A gente sentiu a necessidade de uma associação não só onde tem professores como o José Antônio, o Danilo, o Gerson, e temos também professores que foram alunos antigos, o Marcos, a Deise, enfim, nós temos a professora Esther, a professora Elisa Cosaza, e temos também o Fábio, que é o nosso querido amigo, advogado, que cuida dessa parte legal da associação. Daqui a pouco eu vou passar para você falar um pouquinho, Fábio. E a nossa ideia é também fazer vínculos com outras associações que têm feito um trabalho exemplar na nossa cidade, no nosso país, como a Associação Palas Athena, estarmos associados à Ordem Ramakrishna, e ainda vou conversar com a Monja Coen, enfim, estarmos também conectados com outras instituições que vão nos ajudar a promover, como nós falamos, de forma séria, com critérios, um yoga, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança com relação àquilo que vai sendo transmitido. Como eu disse, não é uma associação classista, não é uma associação que quer fiscalizar absolutamente. Todas as linhas de yoga são bem-vindas e nós vamos manter um diálogo. O que nós vamos promover serão sempre falas e eventos daquilo que a gente chama de uma tradição do yoga, a tradição do yoga.
O que é a tradição do yoga? É o yoga que veio se desenvolvendo ao longo de tantos séculos e ele chega no Ocidente e nós, colocando nossos valores, corremos riscos de transformar um pouco o conceito original dessa que é uma prática maravilhosa que tem ajudado tanta gente. Nós fizemos, por exemplo, na época da pandemia, tantas lives, mas estas lives eram organizadas pelo IEP. Nós fizemos através também do Instagram, ainda fazemos, né? Uma série de lives, de bate-papos, de aulas práticas, e a gente quer hoje que tudo isso seja organizado por esta que virou a nossa associação. Além de nós, os professores de educação física, queridos alunos antigos, nós temos a Lígia, que nos ajuda muito, nós temos outros professores, como a professora Esther, enfim, tem um grupo de apoio para isso. Uma formação de uma associação não é fácil. A associação tem hoje um site, que é a ABY, Associação Brasileira de Yoga. E neste site as pessoas podem se inscrever. A inscrição para isto é de um custo de R$ 120 por ano. Nós calculamos R$ 10 por mês, alguma coisa que seja acessível a todo mundo e que possa subsidiar custos, porque mesmo sendo orgs, mesmo sendo não tendo fins lucrativos, nós temos despesas de site, temos impostos, porque já que existe, você já sabe, existindo, ele tem um nome, tem um CPF, CPF não, tem um CNPJ, e aí já começam despesas. E mesmo quando a gente for trazer professores para a associação, que não são professores da associação, portanto, professores que a gente vai convidar, a gente pretende pagar um pouquinho para esses professores também. Então, esse é o primeiro aulão já promovido pela ABY. Fabito, posso passar para você, querido? Se eu não falei alguma coisa ou se eu falei errado, me corrija. Bom, professor, já falou tudo. Eu estou aqui para fazer a aula também e dar as boas-vindas a todos. Para tentar lhe ajudar, já coloquei o site da ABY no chat aqui do Zoom, para quem quiser clicar ali e conhecer um pouco essa estrutura. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação a gente abrir o nosso ano com essa que é uma novidade boa, né? Para promoção, democratização e também divulgação do yoga. E aí, na medida em que for surgindo dúvidas, professor, eu que vou estar praticando aqui também, paro aqui a prática e volto. Obrigado, Fábio. Obrigado. Eu acho que a Lígia deve estar por aqui, Zé Antônio também, são muitas janelinhas, eu não estou vendo, mas, querida Lígia, Zezito, se vocês quiserem falar alguma coisa que eu não falei, seria um prazer. Sim, não? Muito bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Olha, Lígia, tudo bem, Lígia? Bom dia, querida. Tudo bem, bem-vindo a todos, é um prazer para nós ter todos vocês por aqui e poder contar com essa opção, esse canal de comunicação entre todos. Acho que tudo que a gente puder fazer juntos, a gente constrói melhor. Era só isso. Obrigado, Ligita. Liginha é uma parceira antiga, de muitos anos, de muitos trabalhos. José, você está aí, Zé Antônio? Não sei, o Zé disse que viria. Alguns já disseram que não veio. O Danilo está lá na Índia, o Gerson tinha um compromisso, tinha aula. Enfim, nós vamos falando, vocês vão conhecendo e essa associação ela vai se tornar cada vez mais presente. A ideia de uma associação dá um pouco mais de força, de poder. Eu me lembro tantos anos não que a gente lutava para colocar o yoga num patamar condizente com o seu poder de atuação, levar o yoga para um hospital, para uma escola, levar o yoga para instituições carentes, levamos o yoga para a casa, a Fundação Casa, para a Polícia Militar, enfim, fizemos trabalhos com moradores de rua, e tudo isso através de uma associação é muito mais fácil. Quando você tem um CNPJ de uma associação, é muito mais fácil do que chegar como se fosse uma pessoa física. Então, como pessoa jurídica, através da associação, que é o propósito da associação, tudo isso deve facilitar o nosso trabalho. E também lutar para a legalização, para que isso tenha seus fatores legais, para que os professores também possam trabalhar dentro de um regime mais oficial, mais legal. Muito bom, meus queridos, mas esse não era o nosso tema central. Nós não chamamos aqui para vender um produto para vocês. É claro, quem quiser se associar, legal, nós vamos ficar muito felizes, mas esses aulões já existiam.
já existiam pela organização do IEP. O IEP, vocês sabem, é um instituto que organiza nossos cursos. Aliás, nossos cursos de formações já estão com as inscrições abertas, vão começar em março. Quem quiser, é uma alegria, um prazer. Temos vagas. São 2 cursos que são oferecidos, um no formato mensal, um encontro por mês, sábado e domingo, e um no formato online, que é aula toda semana, quarta-feira. Enfim, vocês vão ver isso no site do IEP. Mas o nosso tema é meditação. Eu já falei com os nossos queridos alunos, e boa parte de vocês aqui são nossos queridos alunos, frequentadores das aulas, sobre o que é meditação. E a gente fala com frequência sobre meditação, mas é muito legal pegar um texto clássico, ou pegar a opinião de um grande mestre e colocar o que ele entende como meditação. Então, eu vou falar algumas coisas e depois vamos praticar e depois nós abrimos para as perguntas. Segundo Patanjali, o que é meditação? Nós usamos a palavra meditação porque não temos outra palavra. Imagine que quando o Ocidente chega no Oriente, ou seja, quando os ingleses chegam na Índia, ou também outras culturas, porque os portugueses chegaram na Índia, os franceses chegaram na Índia, fizeram seus pontos de contato, os portugueses em Goa, os franceses em Pondicherry, os ingleses tomaram tudo, enfim, mas também outros povos de outras áreas também apareceram por lá, os islâmicos, enfim. Quando eles entram em contato com aqueles antigos sadhus sentados numa caverninha, quietos, ou às vezes não numa caverninha, mas num ashram, num mosteiro, sentados, quietos, eles viam, mas o que é isso? O que eles estão fazendo? E eles não tinham nome para isso. O que é esse negócio de ficar sentado quieto? Serve para quê? Era uma coisa até então um pouco estranha, porque na nossa cultura ocidental, toda forma de desenvolvimento espiritual está muito atrelada a uma religião. Então, sabemos muito bem o que são preces, o que são orações, recitação de mantras através das nossas orações, ou repetição de um mantra, a utilização de um terço, de velas, de sino, tudo isso já é meio comum para a gente, porque também nas nossas religiões nós temos essa simbologia. Mas quando eles viam alguém sentado quieto, o que esses caras fazem aí? Para que serve isso? E usaram, então, a palavra meditação. Eles estão meditando. Mas no Ocidente, a meditação para nós tem o sentido de ficar pensando em alguma coisa. Vamos meditar sobre o que hoje? Então, vamos ficar num pensamento contínuo sobre um assunto. Mas não era essa a ideia, não é essa a ideia, esse é o propósito da meditação. O propósito original da meditação é até afastar-se um pouquinho daquilo que vamos chamar de um pensamento lógico. O que é um pensamento lógico? É aquele pensamento que me leva a um outro pensamento, que me leva a um outro pensamento. Você, por exemplo, está pensando, puxa, eu coloquei meu tapetinho, vim pronto para a prática, esse cara está falando. Já fez propaganda da BY, já fez propaganda do IEP, eu acho que eu caí no Marapuca, o que esse cara quer com isso? Aí um pensamento vai te levando ao outro, mas está sol, bom, mas daqui a pouco eu vou passear, eu vou no parque, mas deveria ter no parque. Um pensamento nos leva ao outro. A isso chamamos uma sequência lógica de pensamentos. Eu começo pensando que está um dia ensolarado e acabo pensando, sei lá, em compromissos, ou em política, ou em futebol. Ou seja, um pensamento me leva ao outro. A isso chamamos uma sequência lógica de pensamentos. Meditação, definido por professor Roberto Cardoso, é a quebra da lógica do pensamento, a quebra da sequência lógica. Pensamentos esporádicos virão através do processo meditativo, mas a gente quebra a lógica e diz, não, eu não vou dar sentido, não vou dar sequência a essa lógica, e volto a minha mente para aquilo que eu chamo de âncora. Âncora no sentido de ancorar mesmo, como um barco, quando ancorado, ele não fica completamente estático. Um barco ancorado, ele fica parado num determinado lugar, mas ele também, por conta do vento e por conta da maré, ele vai para cá, vai para lá, mas ele está fixo numa âncora. E é mais ou menos isso que vai acontecer com a nossa mente. Ela não vai ficar completamente estática, mas ela não vai fugir daquele ponto que nós escolhemos para ficar ancorados. E qual é o ponto que nós escolhemos? Qualquer coisa. Aquilo que pode deter a minha mente por um período. No início, esse período é modesto. 10, 15, depois 20 minutos. Não há uma questão de dizer assim, eu vou ficar 5 horas, eu vou ficar 2 dias até que minha mente se aquiete. Não vai.
A gente começa brigando com a mente, vai continuar brigando e vai piorar, e isso vai muito mais nos agitar do que acalmar. Então, qual é a solução? Repetir, repetir. Se você pode fazer de manhã e de tarde, ótimo. Se você só pode uma vez por dia, tá bom. 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, sem ter a expectativa de que algum dia o nosso barco vai ficar completamente estático. Ele não vai. Os pensamentos vêm e vão. O que vai acontecer com o tempo é que o número de distrações diante de um processo meditativo diminui. Se antigamente eu começava sentindo o toque do ar nas minhas narinas, e depois de longos 3 segundos eu já me distraí e ia longe, e só percebia depois de 10 minutos, nossa, eu estava aqui para observar minha respiração e me esqueci. Agora não, a gente percebe com um pouco mais de rapidez que a mente se distraiu, volta para a âncora. Então nós vamos quebrando a lógica com um pouco mais de frequência, e isto vai nos ajudando a manter a mente no alvo. A isto vamos chamar meditação, a tentativa de manter a mente no alvo, no objeto, na âncora. Para quê? Para quebrar a lógica, porque a lógica é uma sequência de pensamentos, e o que a gente quer durante a meditação é ficar livre desta sequência de pensamentos. Não vamos dizer que a mente vai ficar completamente parada, não vai acontecer. Mas olha que interessante, como diz Patanjali no seu texto, que é um texto de, vamos dizer, mais ou menos 2000 anos, ele divide esse processo em 3 etapas. A primeira etapa ele chama de dharana, e nós não encontramos nenhuma outra palavra melhor do que concentração para traduzir o que é dharana. E aí Patanjali diz, dharana, concentração, é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada. Não é legal isso? É uma forma sofisticada de você dizer, tentar manter a mente na âncora. Ele diz, concentração é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada. Eu faço um cercadinho e vou dizer, você vai ficar aqui nesse cercadinho. Também, você vai dar uma certa liberdade. Assim a gente faz com alguns animaizinhos. Antigamente eu até fazia isso com os filhos. Tinha o chiqueirinho, a gente punha lá o chiqueirinho. Mas parece que esse negócio não está mais em moda, né? Mas a mãe tinha que trabalhar e punha lá, não tinha que fazer uma comida, alguma coisa, punha lá a criança no chiqueirinho. Ele fica confinado dentro de uma área limitada. Esta área limitada, desculpem, pode ser a recitação de um mantra. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ou você pode recitar só Om. 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 Ou você pode recitar um mantra mais longo. Om Bhurbhuva Swaha, Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Deva. Enfim, acabou, começa de novo. Ou você pode recitar uma oração do seu credo, da sua religião. Também, se você é devoto de São Francisco, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Você pode recitar a oração toda ou recitar só esse pedacinho. Existe hoje um segmento que se chama meditação cristã. E a meditação cristã repete uma palavra, Maranatha, Maranatha, Maranatha. E como eles chegaram a essa conclusão? Padres católicos, adeptos disso que hoje se chama meditação cristã, eles entraram em contato com padres do deserto, padres que ficavam e viviam na região do deserto e que tinham uma relação com o Oriente. E esses padres do Oriente, ou eles tiveram contato com os monges do Oriente, e acharam muito interessante no caminho espiritual esse processo de concentrar a mente, confinar a mente dentro de uma área limitada, porque no caminho espiritual, fazer as suas preces, as suas orações com a mente completamente distraída, não tem tanto valor. Então, fazer isto ciente do significado do que você está fazendo, ou com a devoção, é uma outra história. Muito bem. Logo no sutra seguinte, na frase seguinte, a frase de concentração, Patanjali diz,
o fluxo ininterrupto da mente, então a sua atenção, o fluxo, você dirigiu a sua mente na direção de um objeto, o fluxo ininterrupto da mente na direção do objeto escolhido, que é aquela âncora, se chama meditação. Então, quando a minha mente não se distrai, ela está naquele objeto por um tempo longo, a isto eu chamo meditação. Enquanto eu estou ponho na âncora, ela sai, vai e volta, vamos chamar isso de concentração. Quando ela se fixou naquele objeto que eu escolhi, eu vou chamar isto de meditação. Existe um parágrafo pequeno do comentarista desse sutra, Taimini, que eu quero ler para vocês. Foi ressaltado no sutra anterior. Qual era o sutra anterior? É o da concentração. Foi ressaltado no sutra anterior que o praticante deve almejar a eliminação de pensamentos intrusos, que são chamados distrações, e procurar fazer com que tais interrupções sejam progressivamente reduzidas em termos de frequência. Quando consegue eliminar por completo as distrações e pode continuar com a concentração no objeto, sem quaisquer interrupções, pelo tempo que quiser, ele atinge o estado de dhyana. Dhyana é meditação. É a palavra que os indianos usam para meditação. Dhyana. Nós traduzimos como meditação, mas talvez dhyana não tivesse uma palavra similar na nossa língua. Mas a gente sabe que é a manutenção da mente naquele objeto escolhido por um tempo longo, o tempo que eu quiser, sem interrupções. A maioria aqui já sabe, já ouviram as palestras da Monja Coen, que a palavra dhyana, quando ela vai para a China, dhyan, também o indiano às vezes não usa o A final, dhyana, dhyan, dhyan. Mas o chinês falava meio com zhan, zian. Quando chega no Japão, vira zen. A palavra zen é originária da palavra dhyana, que vai entrando na Ásia e vai transformando de dhyana para dhyan e zen futuramente. Desculpem, gente. Terceiro sutra, o sutra seguinte relacionado a esse tema. A mesma contemplação, ou seja, a meditação, quando a consciência somente do objeto de meditação e não de si mesma, é samadhi. Não é uma linguagem sofisticada, mas é tão bonito. A mesma contemplação. Então, eu estou com a minha mente naquele objeto e eu não escapo. Mas quando eu esqueço de mim mesmo, virou samadhi. Então, eu sou apenas aquele objeto que eu estou observando. Eu sou apenas respiração, um expandir e contrair contínuo. Eu não penso mais que eu sou alguém observando a respiração. Eu não penso mais que sou alguém fazendo uma oração. Eu sou a oração. Eu não penso mais que eu sou alguém observando a imagem de uma divindade que eu aprecio, seja São Francisco, Nossa Senhora, Ganesha, ou quem você quiser. Se você se concentrou naquela imagem, não é você mais observando a imagem, você é a divindade. Você é aquilo que aquela divindade representa, você sente aquilo. Você esquece de si mesmo. Então, há uma fusão. Por isso, a palavra samadhi quer dizer integração. Você se integra com o objeto a ser observado. A âncora também observa uma árvore e eu não sou mais alguém observando a árvore, eu fico apenas naquela árvore. Esta é uma experiência um pouco mais difícil, mais rara, de alguns privilegiados que podem viver nesse estado. Raríssimo. Porque este estado vem, depois ele vai embora e ele escapa. Vocês já imaginaram viver num estado de integração? Quando a gente não vê o outro como o outro, a gente não vê o mundo como algo desconectado de mim, a gente não vê o planeta e nem o universo como algo diferente. Eu estou aqui, eu moro no planeta Terra, e os que moram lá em Marte, que se danem, eu não tenho nada com eles,
ou os que moram em, sei lá, na outra galáxia, quando somos integrados, totalmente integrados com a natureza, nós nos sentimos parte de um todo. Este é o processo, esta é a ideia da espiritualidade dentro do yoga, o estado de integração. E aí, no sutra seguinte, Patanjali vai dizer que esses três processos em conjunto, gente, eu já vou parar de falar, não se assustem, não precisa sair, não. Daqui a pouco vai começar a prática. Esses três processos em conjunto, que três processos? Dharana, Dhyana, Samadhi, concentração, meditação e integração. Quando estes três processos acontecem em conjunto, isso tem um outro nome, Samyama. Samyama. O que é, então, Samyama? Samyama, porque não há quebra de um estado para o outro. Aqui diz Patanjali assim, trata-se de um processo contínuo. Eu não começo com concentração e eu aperto um botão, virou meditação, aí eu aperto outro botão, virou samadhi. Ou digo assim, agora virei a página. Não. Passa-se de um estado para o outro sem que a gente perceba. Claro que praticantes adiantados, aqueles que estão muito envolvidos, gente, estou falando de professores de yoga, eu estou falando de monges meditantes, que meditam 8 horas por dia. Eles entram no processo e rapidamente estão em samadhi. E nós ficamos 95% do tempo naquela briga, concentra, não concentra, concentra, não concentra, de mente distrai, traz de volta, e de repente um pouquinho daquele estado onde você se fixa naquele objeto e está maravilhoso. Eventualmente, talvez fundir-se com o objeto por 1 ou 2 segundos. Isso é para nós, humanos, os mortais, tá bem? Aqueles monges, eles entendem muito bem o que é samyama. Eles passam da concentração para a meditação e samadhi de forma rápida. Trata-se de um processo contínuo e a passagem de um estado para o outro não é marcada por qualquer mudança abrupta na consciência. O tempo empregado para atingir o último estágio depende inteiramente do progresso alcançado pelo yogi. Então, quem se dedica mais, chega mais rápido lá. Isto é mais ou menos como qualquer coisa. Na educação física, quando você treina mais, você cria mais habilidade numa determinada destreza, numa determinada tarefa. Então, é treinar, treinar, treinar. Então, estamos fazendo uma espécie de musculação, de treinamento da nossa mente. Ela é treinável, melhora. Agora é assim, são 16 horas por dia que estamos em vigília, mais 8 dormindo, em que a mente funciona como uma desesperada e dormindo também. E aí a gente quer, com aqueles 20 minutinhos, 2 vezes por semana, atingir o processo de integração e fundir-se com o todo. E, gente, isso é ilusão. Né? Por que aqueles monges largavam tudo? Perdão, alguém falou alguma coisa? Não, desculpa. Por que aqueles antigos monges largavam tudo? Porque é meio difícil, gente, você pensar na família, no ganha-pão, no imposto de renda, nas tarefas que a gente tem que fazer, nas coisas que aconteceram que eu não queria que acontecesse, o carro quebrou, o cano da pia entupiu, e você tem que cuidar de tudo isso, e também quer samadhi. Então, por que largavam tudo? Por que iam morar na floresta? Para eliminar as distrações. E meditavam, gente. De manhã, de tarde, de noite. A gente faz um retiro zen, eu já fiz alguns com a monja Coen, é maravilhoso. Você fica lá quase que o dia inteiro nisso. Por que o dia inteiro? Porque na hora do almoço você se alimenta meditativamente, em silêncio, prestando atenção no que você come. Na hora que você lava o prato meditativamente. Na hora que escova o dente, meditativamente. Mas a mente escapa e você traz de volta. Agora, a gente, do jeito que nós vivemos, diz Patanjali, embora a gente chame que o estado meditativo seja o estado alterado de consciência, para Patanjali, estado alterado é esse em que nós vivemos. É uma loucura. É um sobreuso da mente absurdo, né? Bom, para não ficar muito longo, eu tinha separado o Sutra 456, que vai ficar para o aulão seguinte, e tinha separado 21, 23 e 26 do capítulo 1, que também vão ficar para o nosso aulão, talvez daqui 2 meses, não? Aí já totalmente organizado pela BY. O Sutra 121
só para dar um spoilerzinho, o Samadhi, o que era mesmo Samadhi? É aquela meditação mais profunda, onde eu me integro com aquilo que eu observo, ele está mais perto para aqueles cujo desejo pelo Samadhi, não é desejo por qualquer coisa, é intensamente forte. Quando você quer muito isto, então ele está mais próximo de você, porque você vai treinar mais. Isso a gente vai comentar. E vamos deixar aqui a questão do desejo. O desejo é um atrapalhador no caminho da meditação. Qualquer desejo. Sente-se para fazer meditação desejando comer um pedaço de bolo de chocolate, se você gosta de bolo de chocolate. Aquilo não sai da sua cabeça, é bolo de chocolate o tempo todo. Você cumpre um desejo e fica feliz. Não porque o bolo de chocolate te traz a felicidade, porque o cumprimento de um desejo te provoca por alguns segundos um estado de não desejo. E você diz, uau, agora eu estou em paz. Mas quanto tempo dura isso? 5 segundos. Logo vem outro desejo. Agora eu preciso de um copo d'água. Esse bolo me deixou, eu preciso da água, mas eu queria uma água com um pouquinho meio a meio gelada, mas bom, toma água, pronto, aí vem outro desejo. E vivemos assim atrás de desejos. Então, o desejo pelo Samadhi não é um atrapalhador? Sim, também é. Se você ficar sentado, meditando, desejando, agora vou me integrar com o cosmos, eu preciso, porque eu preciso diminuir minha ansiedade, eu preciso melhorar o meu controle da mente, minhas emoções. E se você for meditar assim, não vai funcionar. Então, quando ele diz desejo, é a razão da sua vida. Eu dedico a minha vida para isso. Mas como? Eu não vou mais trabalhar? Vai. Mas ofereça o seu trabalho pela causa. Que causa? A causa do bem comum. O que eu faço é bom para os outros. Aí eu tenho que fazer alguma coisa que eu não quero. Ofereça. Porque Patanjali vai dizer no Sutra 1.23, lembra que eu li o 1.21? Ou você consegue isso pela prática persistente ou pela entrega, auto-entrega a Deus. Entregar-se. Entregar-se não quer dizer eu me deito na rede, estou entregue. Não. Tudo que você fizer, você faz pela causa. Que causa? O autoconhecimento. Eu tenho uma pergunta aqui no chat. Indica algum livro dos Sutras de Patanjali? Eu indico sim, Maggie. Olha, tem este, deixa eu aumentar aqui, que é o que eu mais leio, porque me acostumei. E por que me acostumei? Porque lá na Índia, eu estudava por esse livro de Taimini. Eu não sei se a imagem está invertida, ele se chama A Ciência do Yoga, Ika Taimini, também. Mas eu lia lá em inglês, e tinha que estudar isso em inglês, e era muito chato estudar filosofia em inglês. Tinha que pegar a palavra no dicionário. Quando eu descobri que tinha isso em português, achei uma maravilha. Ele é da editora Teosófica brasileira. Está fácil, não é um livro caro, é bacana. Mas você tem outros. Você tem este Raja Yoga de Swami Vivekananda, que é da ordem Ramakrishna. Então, você acha isto também pela editora da Ordem Ramakrishna, Swami Vivekananda. Eu não estou tão habituado com essa leitura, mas é legal a leitura complementar. E você tem muitos outros, gente. E se você ler em inglês, tem mais ainda. Como é que eu... Deixa eu tirar da minha imagem, que eu fico me vendo aqui. Não vejo graça nenhuma em ficar me vendo, prefiro ver vocês. Então, vocês têm outros. Tem um do Rohit Mehta, e tem da Glória Arieira, tem, enfim, vários comentaristas sobre Patanjali. Em português tem, e a recomendação é que leia alguns, porque eu não concordo plenamente com o que diz Taimini nesse ponto de vista teosófico. Mas é um abuso eu mesmo dizer eu não concordo. Eu não sou um estudioso de Patanjali, leio com frequência, já sei muito bem o que diz cada capítulo, mas tem gente que dedicou a sua vida a isso. O professor Roberto Martins tem um livro muito acessível e fácil, ele se chama Roberto Martins. O site dele é Shri, S-H-R-I, Shri Yoga Devi. E ele tem um livro que faz um comentário sobre Patanjali. Não é o estudo de sutra por sutra, mas dá uma boa introdução, é bem bacana o livro do professor Roberto Martins. Também é fácil de se conseguir tudo pela internet. Tá bom, meus queridos? Se vocês concordarem,
Eu queria ter terminado 9h30, terminei um pouquinho depois, 9h37. A gente deixa perguntas para o final, aí fico à disposição. Nossa ideia é fazer um pouquinho mais de 1 hora de prática, daí vai passar das 10h30. 1 hora de prática, tá bem? Pode ser 1 hora de prática. Tudo bem, deixa eu ver o que tem aqui no chat. Obrigado, obrigado. Raja Yoga de Swami Vivekananda. Obrigado, Roberta. A Roberta colocou os nomes aqui. Muito bem. Então, vamos começar deitados. Olha que maravilha. Vocês já estão sentados aí um pouco mais de meia hora. Então, vamos deitar. Deitar e deixar as pernas flexionadas. Pernas flexionadas, joelhos para cima, plantas dos pés no chão. E já vamos fazer disto Isso, o Fábio colocou aqui o nome do livro do professor Roberto também. Depois, quem tiver interessado, dá uma olhadinha no chat. Obrigado, Fábio. Então, vamos fazer desta posição que vocês estão um asana. E qual é a diferença entre ficar deitado com as pernas dobradas, plantas dos pés no chão, joelhos para cima, e fazer disto um asana? Isto se transforma num asana quando você é consciente da posição em que está. Então, quando você sente o contato das costas com o chão, o contato dos pés com o chão, o contato da parte posterior da cabeça com o chão, você solta os braços, solta as costas e observa como eu me sinto nesta posição. É gostoso? Por que é gostoso? Estamos deitados, meus queridos, com as pernas dobradas, plantas dos pés no chão. Como eu me sinto? Como eu respiro? Como é ficar nesta posição? Como fica a minha mente? Provavelmente, com tudo isto que eu fiquei falando e comentando com vocês, eu agitei a mente. Então, o que fizemos até então foi o anti-yoga. Eu fiquei colocando coisas na cabeça de vocês. Por isso, o yoga é uma disciplina essencialmente prática. Só funciona pela prática. Não funciona pela teoria, porque a teoria é uma forma de agitação da mente. Vamos segurar o joelho direito com as 2 mãos e puxá-lo vigorosamente para o peito. Puxe para valer. Puxe o joelho direito para o peito, mas puxe mesmo. Os braços fazem força. Este esforço não interessa, mas eles fazem força. Interessa o relaxamento da perna que você está puxando. Relaxa o pé, o joelho, a coxa, a virilha, a lombar. Mantenha o joelho direito o mais perto possível do peito e escorregue o pé esquerdo pelo chão. Deixe a perna esquerda estendida, mas não afrouxe o joelho direito. E agora, como se você quisesse esticar mais a perna, como se quisesse escorregar, desculpe, o calcanhar mais longe ainda, você pode, ou como se quisesse empurrar a planta do pé mais longe, vai tentando colocar a parte posterior do joelho esquerdo no chão. Isso é quase impossível, por isso tentando. Nós queremos que você escorregue o pé esquerdo, deixe a perna esquerda, mas não retesada, estendida no chão, puxando bem o joelho direito. Agora, então, eleve a perna esquerda, estendida, até 90 graus, se você puder, não mais do que isto. Puxe bem o joelho direito para o peito, talvez dê para puxar um pouquinho mais agora. Paramos imóveis na postura por 15 segundos. Estamos imóveis na postura com o menor esforço possível. Isto é um asana. Voltamos a perna esquerda,
sem afrouxar o joelho direito. Continua segurando e puxando o joelho para o peito. Deixa a perna esquerda relaxada, mas com a intenção de o máximo estendida que você puder. Muito bom. Flexionamos a perna esquerda, colocamos a planta do pé esquerdo no chão, soltamos o joelho direito, planta do pé direito no chão. Por um instante observamos e comparamos. As duas pernas trabalharam, fizeram trabalhos diferentes. Observe a articulação da bacia coxo-femoral, comparando um lado com o outro, o apoio dos glúteos, o apoio da lombar no chão, comparando um lado com o outro. Musculatura posterior das coxas, comparando um lado com o outro. Vamos segurar o joelho esquerdo com as duas mãos e puxá-lo vigorosamente para o peito. Puxe mesmo. A não ser que comece a doer a virilha do lado esquerdo, aí você não puxa tanto, senão puxe e vai relaxando e puxe. E mantendo o joelho esquerdo o mais perto possível do peito, escorregue o pé direito pelo chão com a intenção de deixar a perna direita bem estendida. E vai escorregando o calcanhar. Não é uma questão de retesar toda a perna. É quase isso, é o começo disto. Como se quisesse encostar a parte posterior do joelho direito no chão. Talvez isto alongue para alguns até o ilho psoas, do lado direito. Para alguns mais encurtados. Então vamos elevar a perna direita estendida, num movimento lento e controlado, manter a perna elevada por 15 segundos com o menor esforço possível. Parar imóvel é quase um asana. Sentir-se imóvel, aí sim é um asana. Voltamos devagar. Coloque o seu calcanhar direito no chão, perna direita estendida. Agora flexione a perna direita, planta do pé no chão. Solte o joelho esquerdo, plantas dos pés no chão. Observe. Você começou nessa posição, lembra? Dissemos, vamos fazer disto um asana. Como é voltar para esta posição agora? Seguramente não é igual à primeira vez. Será que eu percebo as diferenças? Às vezes estamos distraídos e não sentimos nada. O que não quer dizer que não tenha acontecido nada. Então, agora vamos abraçar os dois joelhos até que as coxas pressionem o abdômen. Você pode abraçá-los por trás. Às vezes, abraçando os joelhos por trás, nós sentimos que as coxas pressionam ainda mais o abdômen. Os joelhos estão próximos. Próximos não quer dizer unidos. Se você puder uni-los, ótimo. Mas se você unir os joelhos e não conseguir respirar direito, então separa um pouquinho. Mas as coxas devem pressionar o abdômen. Coloque sua atenção e a sensação dos movimentos respiratórios lá na região do umbigo. E do umbigo um pouquinho para baixo. E tente respirar um pouco mais profundo. Fiquem atentos para um pouco mais profundo, não é muito mais profundo. Aí você vai querer expandir o abdômen, mas as coxas não deixam. Isto faz o que chamamos de manipulação das pressões internas.
Os exercícios de yoga atuam aonde você alonga e também nesta manipulação de pressões internas. Traga a testa como se fosse tocá-la nos joelhos, continue respirando. Eu estou marcando 20 segundos. Continue puxando bem os joelhos para o peito. Voltamos. Solte os joelhos, deixem as plantas dos pés no chão. Voltamos para a mesma postura. Observe as costas. Observe o abdômen. Observe a região das virilhas. Às vezes sentimos um certo frescor depois de um exercício. Às vezes sentimos calor. Às vezes sentimos que depois do exercício é muito bom relaxar. Às vezes sentimos vazio. É muito bom sentir vazio. Observar o abdômen e sentir vazio lá por dentro. Mas às vezes não sentimos. Então, você observa e não julga, não analisa. Então, com as pernas bem flexionadas, os pés bem embaixo dos joelhos, a distância entre os pés, a distância entre os isquios, então talvez uns 15 centímetros. Apoiando bem os pés no chão, eleve o quadril até uma linha reta, joelhos, quadril e ombros. E para este eu estou marcando 1 minuto. E você coloca a sua atenção e também a sensação dos movimentos respiratórios na região do umbigo, como no exercício anterior. Então, estamos com o quadril elevado, se você puder. A distância entre os joelhos é igual à distância entre os pés. Pés paralelos. Esse exercício é complementar do anterior, porque a parte baixa do abdômen, a região onde ficam os intestinos e aparelho reprodutor, ali tem um certo alívio daquela compressão do exercício anterior. Os órgãos se deslocam pela gravidade, pela ação invertida, mas na direção do tórax. E lá embaixo tem um certo alívio. Por isso são complementares. Muito bem, voltamos devagar, voltamos controladamente, suavemente, lentamente. E de novo observamos como é voltar para esta posição. É claro que o esperado é que cada vez que você volte, volte melhor. Mas às vezes não acontece. Eu fiquei muito, voltei cansado, estou ofegante. Mas o cansaço passa. Interessa a sensação que fica depois que passa o cansaço. Vamos escorregar o pé direito pelo chão, deixar a perna direita estendida e colocar a planta do pé esquerdo em cima do joelho direito ou, se quiser, cruzando a perna. Então, seu pé esquerdo pode apoiar o chão do outro lado da perna direita. Se quiser, você escolhe, tanto faz. Mão direita, puxa o joelho esquerdo e você gira o quadril. Levanta o quadril do chão, gira o quadril. E vamos deixar o braço direito, perdão, o braço esquerdo um pouco mais aberto para o lado. A palma da mão esquerda para cima. Queremos alongar o braço, o ombro, o tórax. A lombar do lado esquerdo, glúteos, coxa, lateral da coxa.
Então, se quiser, Milene, a mão direita pode ajudar a puxar o joelho ou não. Você escolhe isso, vai torcendo. Então, ficar parado nesta posição não garante que ela seja um asana. Isto se transforma num asana quando você sente a posição, aonde é longa, onde eu posso relaxar, como eu respiro, como fica a minha mente. O que passa pela mente? Em posições agradáveis, os pensamentos são diferentes daqueles em posições desagradáveis. Pode ter certeza disso. Voltamos devagar. Antes de fazermos para o outro lado, deixem as pernas estendidas, compare um lado com o outro. Marionice, que bacana essa toalha aí na sua parede. Legal. Não tem mais, são relíquias agora. Muito bem, muito bem. Vamos fazer para o outro lado. Então, agora, o pé direito sobre o joelho esquerdo, ou cruzando a perna, a mão esquerda puxa o joelho direito, gira o quadril. Para, tá ficando muito sol aí, vai te incomodar, hein? Vai puxando, relaxando, a cada saída do ar um pouquinho mais. Assim como para o outro lado, também para este eu estou marcando 1 minuto. São exercícios simples, são exercícios fáceis. Voltamos. E vamos voltar para aquela posição inicial, joelhos para cima, plantas dos pés no chão, braços ao lado do corpo. E observe como é ficar nessa posição agora. Como respira, como se sente. Se a posição é agradável, por que é agradável? Da onde vem o prazer? Do corpo? De que parte do corpo? Da lombar, da bacia? Às vezes o prazer não vem do corpo, vem da mente. Se a posição é desagradável, por que é desagradável? Aonde está o desconforto? Se é no corpo, faça um ajuste tentando superar. Mas às vezes o desconforto também não vem do corpo. Dificilmente alguém sente desconforto numa posição como esta, mas pode acontecer. Então vamos mudar para uma outra posição, um outro asana. Vamos descansar de bruços. Escorreguem os pés pelo chão, roda o corpo. Acomode as mãos, a cabeça, as pernas, como você achar melhor. Vamos chamar qualquer adaptação para esta posição de uma variação de Makarasana. Então, você vai descansar de bruços como quiser. É diferente soltar o peso do corpo na parte da frente do corpo do que soltar o peso na parte de trás. Não, também aqui. Calma aqui. Não.
Soltar o peso do corpo. Aqui prefira relaxar de bruços, quem goste mais de soltar o peso do corpo na parte anterior. E aí aquelas questões de sempre. Se é agradável, por que é agradável? Da onde vem o prazer? Como fica a mente, como fica a respiração? Se é desagradável, por que é desagradável? Da onde vem o desconforto? É possível superar o desconforto através de um ajuste? Pequenas modificações na posição mudam a sensação. Então, vamos apoiar os cotovelos no chão e vamos apoiar o queixo na palma das mãos. Quem já estava, Jaqueline, continua, se pudesse. Ficou muito cansado. Carol da Flon, posso aumentar a sua imagem? Obrigado, querida. Ela está bem no meio da tela, está ótimo de ver. Quem tiver dúvida do que eu estou sugerindo para fazer, dá uma olhadinha na tela, tá bem? Os cotovelos estão um pouco à frente do que seria a projeção da linha dos ombros no chão. Os cotovelos estão próximos, pernas separadas e relaxadas. Se segurar o queixo incomoda a sua cervical, então segure o rosto. Se continuar incomodando, não faça. Põe as mãos no chão, cabeça nas mãos. Largue o peso da cabeça nas mãos. Largue o peso das pernas no chão. Largue o peso da bacia no chão. Sandra Bardur, apareceu mão levantada aí. Não sei se é sem querer. Você vai fazer uma pergunta? Depois. Tá bom. Tá bom. Então, aquelas perguntas de sempre. Como você se sente nesta posição? Como respira, como fica a mente? Do que se lembra? Muito bem, volte as mãos para o chão, descanse a cabeça nas mãos. Como é voltar para esta posição? Agora as mãos no chão, a cabeça nas mãos. Alguém vai dizer assim, ufa, que bom, estava cansando. Alguém vai dizer, que pena, eu queria ficar mais. Então, prepare-se para a posição da cobra, Bhujangasana. Deixem as pernas unidas, isto, peito dos pés no chão, a testa ou o queixo no chão, palma das mãos no chão, mãos ao lado das costelas, um pouquinho mais para trás, Yara, isto, na direção das últimas costelas. Junte bem cotovelos, escápulas, comece levantando a cabeça, olhando para frente, estendendo o pescoço, continue levantando um pouquinho os ombros e virando a cabeça como quem vai olhar para cima. Marialva também põe as mãos bem para trás, mais para trás. Mais, Marialva, mais, bem mais. Não faz força com o braço, não. Só com as costas. Aí, mas pode pôr as mãos mais para trás ainda. Rony, cuidado para não tirar o umbigo do chão. Voltamos e relaxamos. Como é voltar para esta posição? Provavelmente é muito bom, porque aquela cansa. Agora você descansa. Dissemos que os exercícios de yoga atuam onde você alonga e onde sente modificação de pressão. Em boa parte dos exercícios, as duas coisas acontecem. Sentimos alongamento, sentimos modificação da pressão. Observe, quando fizer a cobra, a modificação da pressão intragástrica. Se atribui à cobra um benefício para o nosso sistema digestório.
pelo aumento da pressão intraabdominal e intragástrica. Por isso o umbigo não pode sair do chão. Então vamos repetir. Mesma postura, pernas unidas, testa ou queixo no chão. Comece olhando para frente, estendendo o pescoço, olhando para cima, puxe os ombros para trás. Pense na parte que você expande, a expansão do tórax. Pense na parte que você estende, a extensão cervical. Pense no aumento da pressão intraabdominal. Não é muito fácil respirar nisto. Voltamos devagar. Relaxamos. Veja. O exercício de yoga exige força. Alguns exercícios exigem mais força, como a cobra. Mas força não é sinônimo de sofrimento. Então, tem que fazer um pouco de força, não é sofrimento. Sofrimento é o esforço exagerado, contínuo, ultrapassando os limites. Mas ficar 10, 20 segundos com a ação dessa musculatura dorsal não deve ser sofrimento, a não ser que você tenha ido além do seu ponto de conforto. Muito bem, vamos continuar descansando. Agora, sentados nos calcanhares, levante o corpo, aproxime bem glúteos dos calcanhares, a cabeça no chão ou nas mãos. A isto chamamos posição da semente. Ela é mais conhecida como posição da criança. Embora para mim a ideia de criança seja muito mais aquela de cotovelos no chão e queixo no chão. Então acomode-se como achar melhor. Pode separar ou aproximar os joelhos, virar a cabeça para um lado para o outro, mãos para frente ou para trás. Você é quem sabe. Você é quem busca a sua posição da semente, a sua posição da criança. Então, se nós temos aqui 220 pessoas praticando essa posição, são 220 posições da criança, balassanas, diferentes, porque cada um faz o seu ajuste. Isso é importante numa prática do asana. Não é você que tem que se ajustar à postura, é a postura que tem que se ajustar a você. Um gosta de virar a cabeça para cá, o outro abaixa mais o quadril, o outro não pode, levanta um pouco, um vira o pé de um jeito, o outro vira do outro. E é isto, porque somos corpos diferentes. Nossas histórias, história da nossa vida, está marcada no nosso corpo. Um virou cambalhota quando era criança e machucou o pescoço, nem se lembra disso. O outro torceu o pé. Cada um tem uma história diferente, ajustes diferentes, e isso deve ser respeitado. Agora vamos escorregar as mãos lá para frente. E junto com as mãos escorregue a cabeça. Tá ótimo, Valéria. Levantando o quadril até o ponto mais alto de elevação do quadril, com a testa no chão. Então, o quadril está bem alto, a testa no chão, braços estendidos lá para frente. E você afunda as costas. Alguns preferem colocar o queixo no chão ao invés da testa. Isto não deve provocar desconforto nos ombros. Se estiver doendo os ombros, dobra um pouquinho os cotovelos, faça um ajuste. Afunde as costas, é uma extensão. Extensão, especialmente da região torácica. Renata, nós estamos com os joelhos no chão, Renata Semini.
Testa no chão, braços lá para frente. Boa, agora sim, Renata, e vai afundando as costas, como quem aproxima o tórax do chão. Muito bem, desta posição ficamos sentados. Inicialmente, deixe as pernas estendidas, vou fazer um comentário e vamos continuar com a aula. E você vai dizer assim, ele falou tanto de meditação, por que a gente não faz meditação? Para o yoga, gente, a meditação começou no primeiro exercício. Este estado de atenção que você mantém durante a prática dos asanas já é um processo de atenção. Não estamos em dhyana, mas estamos tentando manter a mente num alvo, num objeto, numa âncora. Qual é a âncora? É o seu exercício, é o corpo. A mente vai escapar? Sim, inúmeras vezes. Este é o difícil da prática do asana. A mente escapa. Asana tem, por definição, o estado de permanência. Então, no asana, a gente permanece, a gente fica para quieto na postura, mas a permanência também pode ser entendida como estado de presença. Presença é estar atento. Esse é o primeiro passo para a concentração. Muito bem. Fará, tem um amigo aqui fazendo aula, chama Carlos Bezerra, mas não é o nosso amigo Carlos Bezerra, ele é de Fortaleza. Então, eu olhei para você, Carlos, e falei assim, ué, será que é o nosso amigo, colega lá do CPUSP? Mas não é, é o mesmo nome. Prazer, Carlos, bem-vindo. Muito bem, vamos abraçar os dois joelhos e vamos tirar os pés do chão. Boa, Daiane e Vanessa, sua imagem vai e volta, eu não consigo ver, tá? Mas não tem importância. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Agora ficou boa a imagem. Vamos abraçar os joelhos, tirar os pés do chão. Isso. Se tiver difícil tirar os pés do chão, não se preocupe, deixe os pés no chão. Mas se puder, tire os pés do chão. Relaxe o pescoço, solte a cabeça para frente, trazendo a testa na direção dos joelhos. Trazendo na direção não quer dizer que a testa tem que encostar os joelhos. Diminua a força dos braços, os ombros descem. Os ombros não têm que ficar lá para cima, grudados nas orelhas. Solte um pouquinho mais o seu pescoço, a testa, músculos da face, mandíbula, pálpebras. Relaxe os pés não precisam fazer força, nem as pernas. Essa é uma posição muito boa para você treinar o relaxamento do esforço, percebendo que não é a força que lhe garante o equilíbrio. Até o contrário, fazer muita força te atrapalha no equilíbrio. Ficar mais relaxado lhe dá mais controle. E se você estiver muito equilibrado e relaxado, vai perceber pequenas oscilações que o corpo faz quando você respira. Oscilações que fazem parte desse mecanismo de correção, ajustes para você manter o equilíbrio quando respira. O corpo faz sozinho, é interessante isso. Mas relaxe mesmo. Pode soltar bem as pernas, Renata, pode soltar bem os pés, pode soltar bem a cabeça, mas tira o pé do chão se puder. Muito bem, voltamos. Unimos a planta dos pés e separamos os joelhos. Separamos muito os joelhos. Traga os pés bem perto do corpo, o mais perto possível. Unimos a planta dos pés e separamos muito os joelhos. Se você quiser, pode segurar no peito dos pés, no dedão dos pés, nos tornozelos, nas canelas, nos joelhos. Se não quiser segurar nos pés, pode também pôr as mãos no chão, um pouco atrás das costas, e deixar as costas bem retas.
Nós vamos ficar nessa posição por 2 horas. Nossos alunos já sabem que isto é uma forma figurativa. Imagine que você vai ficar 2 horas. Então, como é que você faz para ficar 2 horas nessa posição? Aí eu tenho que facilitar. Então, talvez seja melhor para você colocar as mãos no chão. Fique ereto e quieto. Se precisar mexer para fazer um ajuste, pode. Relaxe bem a região da bacia, permitindo que os joelhos se aproximem do chão pela gravidade. Não precisa fazer força. Mas isto não é um asana porque estamos eretos e quietos. Isto se transforma num asana quando nos sentimos eretos e quietos. Então, asana não é não se mexer, é sentir que não se mexe. E você não faz força para não se mexer. Pelo contrário, até porque relaxa o esforço é que você não se mexe. Pequenos ajustes, claro, são bem-vindos o tempo todo. Se ajustou, para quieto de novo. E agora, então, escorregue os pés um pouco mais para frente, unindo a planta dos pés. As plantas dos pés continuam unidas. Escorregue os pés um pouco mais para frente. Calcule. Você vai inclinar o tronco até que a testa encoste os calcanhares. Mas se a testa não encosta os calcanhares, não tem importância, mas calcule o quanto os pés devem ir para frente, caso conseguisse, para a testa encostar os calcanhares. E o que fazer com as mãos? Você quem sabe. Pode segurar no peito dos pés, pode segurar nas pernas, pode escorregar as mãos pelo chão, pode vir por dentro das pernas, pode fazer o que quiser. Mas relaxe a região da bacia. Relaxe a lombar, relaxe a coxa femoral, relaxe glúteos, relaxe músculos da parte interna das coxas. E pense que a cada saída do ar é possível aproximar um pouquinho mais a testa dos pés. Lentamente voltamos. Mas agora com as pernas cruzadas, costas retas, mãos nos joelhos ou coxas. Fique bem ereto. O que é ficar bem ereto? É ficar ereto e se sentir bem. Fique bem quando ereto. Se não está bom, muda. E muda como? Pode sentar na cadeira, pode sentar no banquinho, pode... o que quiser. Lembre-se da nossa forma figurada. Vamos ficar 2 horas nesta posição. Então, como eu faço? Talvez seja melhor sentar numa almofada. Então, pronto, senta. Aqui, vamos unir a palma das mãos sobre a cabeça, cotovelos bem separados, o queixo um pouquinho para cima, e comece a levar as mãos lá na direção do teto, estendendo os cotovelos, subindo com os ombros, todas as costelas vão subindo também, envolva o tronco todo nisto, continua crescendo, 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 como se alguém puxasse você para cima pelas mãos. Volte, coloquem as mãos nos joelhos. E agora tem um trabalho interessante. Você tem que pensar em 2 coisas diferentes. Os ombros descem, as costelas descem, o tórax desce,
mas o topo da cabeça sobe. É como se você aumentasse a distância das orelhas até os ombros. A coluna vai se espichando, aspas, espichando lá para cima. Mas as estruturas em volta da coluna descem. Mas você não está fazendo força, é porque relaxa que desce. Nós vamos fazer isso de novo e vamos incluir um exercício que eu faço só com os nossos alunos, já dos grupos que estão acostumados conosco, que é Mula Bandha. Esta semana fizemos isto. Vamos fazer a posição da montanha com Mula Bandha. O que é Mula Bandha? É a contração dos esfínteres, do ânus. Você vai fechar com muita força e empurrar o ânus para cima. A contração de todo o assoalho pélvico, até os glúteos vão se contrair um pouco. Você vai contrair com muita força os músculos que ficam em volta dos genitais, toda essa musculatura de base do abdômen, você vai contrair e empurrar para cima, fazendo a posição da montanha, segurando o ar lá dentro. Olha quanta complicação. Então vamos lá, parte por parte. Junte as mãos sobre a cabeça, cotovelos abertos. Quando começar a levar as mãos para o teto, vai inspirando. Vai subindo, vai inspirando, vai crescendo, o ar vai entrando, suba com as costelas, cresça mais, inspire mais, cresça. Segure o ar lá dentro, continue crescendo. Agora sim, contraia todo o assoalho pélvico. Força, força. Empurre para cima, suba com as costelas, mão também. Contrai o ânus, empurre para cima. Força, força. Volte e respire. Mãos nos joelhos, relaxa os ombros, a coluna se mantém ereta. Relaxa o pescoço. Então, Mula Bandha faz parte de um outro grupo de técnicas. Não é um asana, é um bandha. E bandhas são chaves, são contrações em partes específicas do corpo. Vamos repetir. Se o tempo que eu estou propondo é exagerado para você, você volta antes, tá bom? Não precisa ficar roxinho para voltar para respirar, não. Vamos unir a palma das mãos sobre a cabeça, cotovelo para cima, perdão, queixo para cima, cotovelos separados. As mãos vão subindo, o ar vai entrando, vai subindo, vai crescendo, o ar vai entrando, cresça mais, cresça, cresça, suba com as costelas, envolva o tronco todo, continua crescendo, segura o ar lá dentro, contraia tudo lá embaixo, uma força contínua de baixo para cima, continua, empurra mais, volte, respire, mãos nos joelhos. Toda vez que você volta para esta posição, será que volta igual? Acredito que não. Não só o corpo, não só o padrão respiratório muda, mas o padrão mental também muda. Esta é a ideia. Ir se aprofundando no processo de concentração. Agora incline o tronco à frente como quem traz a testa no chão ou nas mãos. Você pode pôr as mãos embaixo da cabeça, se quiser, e levar os cotovelos para o chão. Ou quem tem muita facilidade e põe a testa no chão, pode fazer este exercício com os braços para trás, uma das mãos segurando a outra. Este exercício também não é um asana, é um mudra. Yoga mudra. É um gesto, é um símbolo. Relaxa as costas, relaxa o pescoço. Trouxemos a testa lá na direção do chão, Maria Antonieta, como se fosse isso. Pode pôr as mãos para frente, embaixo da cabeça ou para trás. Você que escolhe. E como eu escolho? Como for mais cômodo. Agora, quando a gente começar a voltar, espera um pouquinho, não comece ainda, vamos acertar nossa postura de baixo para cima, como se fosse possível colocar uma vértebra sobre a outra, de baixo para cima. O queixo vai ficar no peito e a cabeça vai ser a última parte a voltar para a posição ereta. Voltamos devagar, acertando sua postura da base para a cabeça.
estando ereto. Observe de novo como é sentar-se nessa posição. Como fica a mente, como fica a respiração, como fica o corpo. E entendemos que esta é a condição ideal para começarmos a trabalhar com as técnicas respiratórias que chamamos em yoga de pranayamas. Então passe a fazer respirações profundas e lentas e cada vez mais profundas e cada vez mais lentas. Tudo pelo nariz e sem som, sem barulho. São respirações silenciosas. Tá ótimo, Mônica. Vejo muito bem você. São respirações silenciosas. O que é uma respiração profunda? É aquela em que você expande o tórax em todas as direções, para frente, para trás, para um lado, para o outro e para cima. As costelas sobem. O abdômen também se expande para frente, para trás, para um lado, para o outro e para baixo. Quando o ar entra, o assoalho pélvico vai para o chão, o diafragma desce, mas a região torácica sobe. Que prazer em vê-la, Beth. Gostoso ver você aí. Respire lenta e profundamente. E estas respirações são conhecidas em yoga de respirações completas. Ainda não são pranayamas. Para que seja pranayama, a saída do ar tem que ser mais longa do que a entrada. A saída do ar é mais longa do que a entrada, mas a entrada já é lenta. Para que seja pranayama, o abdômen não pode estar solto, frouxo. Portanto, o abdômen não é para estufá-lo totalmente. Ele vai expandir, mas parcialmente. O tórax, sim, você expande ao máximo, o abdômen vai acompanhando. Mas aquela parte baixa do abdômen, do umbigo para baixo, apresenta uma firmeza constante. Não tão forte como em Mula Bandha, mas talvez no começo disso. Que bom ver você aí, Renata. Um beijo, querida. Agora que eu estou vendo vocês, não quero atrapalhá-los. Vão respirando profunda e lentamente. O ar sai mais devagar. E nesse exercício que eu vou propor, é o que eu tenho proposto para os nossos alunos nessa semana, a saída do ar é em Jalandhara Bandha. Então, depois que inspirar profundo, traga o queixo contra o peito. Aperte de leve o queixo contra o peito. Depois que fez esta pressão do queixo contra o peito, flexionou bem o pescoço, o ar sai com a cabeça nessa posição. Depois que tirou todo o ar, levante a cabeça, só depois que levantou que o ar entra. Então, agora vão aparecer 2 intervalos. Depois da inspiração, você vai precisar de 2 ou 3 segundos segurando o ar lá dentro até encostar o queixo no peito. Aí você solta o ar, relaxando o pescoço, os ombros, as costas. Tirou todo o ar, você precisa de mais 2 ou 3 segundos para voltar a cabeça à posição ereta. Aí você inspira. Este se chama Jalandhara Bandha, a pressão do queixo contra o peito. Este pranayama se chama Murcha. Murcha. Então, quando o ar sai, solta o ar relaxando. Pescoço, ombros, costas. Só não relaxe os músculos que mantêm você ereto. É só um pouquinho que dobra o pescoço, Juliana. Não chega a dobrar tanto as costas, não. Isso, coluna bem ereta, só o queixo no peito. Exatamente, agora você fez direitinho. Mas quando o ar sai, relaxe tudo o que puder, menos os músculos que mantêm você ereto. Edna, pode trazer o queixo mais para o peito. Pode
flexionar. É isto. É como se fosse encostar o queixo nesse começo do externo, esse osso que fica aqui no tórax, como se fosse encostar o queixo lá. E não estranhe se estamos fazendo um pouquinho mais. Porque mesmo nos nossos aulões, vamos tentar exigir um pouco mais. O caminho da concentração e da meditação, os exercícios respiratórios são um passo a mais, um degrau a mais. Muito bem. Depois desta saída do ar, não vamos mais interferir. Vamos continuar sentados, eretos, quietos. E agora vamos nos lembrar daquilo que foi comentado com relação à concentração. Confinar a mente numa área restrita. E qual vai ser esta área? Recomendo toque do ar nas narinas quando o ar entra e sai. Só aí. Nós vamos mudar estas áreas. Então, por um minuto, mantenha a sua mente apenas na sensação do toque do ar nas narinas quando entra e sai. Uma das coisas que nos ajuda é sentir como se o ar entrasse e saísse pela ponta do nariz. E observar na ponta do nariz a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai. Se precisar mudar de posição, fique à vontade. Mas vamos continuar. Agora, sugiro observar os movimentos respiratórios no abdômen quando o ar entra e sai. Eu tinha dito 1 minuto, mas vocês ficaram 2. Deixa eu ver. Observando agora os movimentos respiratórios no abdômen quando o ar entra e sai. A mente escapa, você traz de volta. Movimentos respiratórios no abdômen. E agora, neste próximo 1 minuto e meio, vou recomendar que você observe as duas coisas. Toque do ar nas narinas, movimentos respiratórios no abdômen. As duas coisas ao mesmo tempo, por mais 1 minuto e meio.
Shanti, Shanti, Shanti. Então, abraçamos os joelhos e descansamos a cabeça para frente. Claro que se você quiser continuar sentado, ótimo. Se quiser deitar um pouquinho, fique à vontade. Então, nós mudamos um pouquinho o objeto a ser observado. Para alguns, no começo, essa mudança é legal, bacana. Para alguns que estão mais acostumados, é chato, porque agora que eu comecei a engrenar nisso, ele muda para o outro. Agora que eu comecei a engrenar, ele muda para o outro. Então, é assim, a gente vai escolher um pouco, cada um escolhe por si como quer trabalhar com a meditação. Variando o objeto, no começo tá bom, mas depois a gente vai ficar mais tempo naquilo que a gente escolheu. E não é bom ficar variando todo dia. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. É bom repetir, manter a mesma âncora por um bom tempo. Aí depois de um mês, 2 meses, agora eu vou mudar. Quanto mais sutil for a âncora, mais profunda poderá ser sua meditação. Então, por que não começar com a âncora mais sutil de todas? Porque a gente não consegue. Tem que começar com as mais grosseiras. O que é grosseiro? Que tem corpo, que existe. Existe o movimento respiratório, eu estou vendo, eu estou sentindo. Então, quando eu me concentro em algo que eu vejo, que eu sinto, é mais grosseiro. Quando eu vou meditar sobre uma sensação, eu vou meditar sobre compaixão. É mais difícil, porque eu não vejo. Eu tenho que vasculhar lá no meu interior o que será isto. Ou quando eu vou meditar sobre o infinito. O que é o infinito? São âncoras mais sutis. Começamos com as mais grosseiras e não tenha expectativa, não tenha pressa, porque a pressa é um atrapalhador no caminho. Agradeço a presença de todo mundo, uma delícia estar aqui com vocês. Lembrando, próximos aulões, nós vamos fazer pela ABY e vamos começar a promover, eu sei que alguns já estão inscritos aqui na ABY, mais eventos agora em 2023 dessa associação. Estou à disposição para perguntas. Inicialmente está marcado até às 11, mas eu fico até a hora que vocês quiserem. Um prazer estar aqui. Desejo um bom domingo. Um prazer estar aqui com vocês todos.